Eu sou a professora Carmene Costa, ministrarei a disciplina de microbiologia e hoje nós conheceremos um pouco mais a respeito desta ciência. Os objetivos da nossa aula são identificar o desenvolvimento da ciência da microbiologia e sua importância para a vida, conhecer a diversidade de micro-organismos e diagnosticar os métodos de segurança utilizados em laboratórios de microbiologia. Os micro-organismos são tão pequenos que só podem ser visualizados com o auxílio de lentes especiais. Acredita-se que eles apareceram na Terra há bilhões de anos a partir de um material complexo de águas oceânicas ou de nuvens que circulavam na Terra. A microbiologia é uma ciência que foi impulsionada com a invenção do microscópio simples por Anton van Leeuwenhoek no ano de 1674. Ele era um comerciante holandês que tinha como hobby polir lentes de vidro, as montava entre finas placas de bronze ou prata para inspecionar fibras e tecelagens de roupas, flores, folhas e pingos d'água. Usando seu precário microscópio simples, observava águas de rios e identificou a presença de pequenos seres vivos, onde ele os chamou de animálculos, por se parecerem com pequenos animais, provavelmente se referindo a bactérias e protozoários de vida livre encontrados na água. A partir da descoberta do microscópio e a constatação da existência dos micro-organismos, os cientistas começaram a indagar sobre a sua origem, surgindo então as teorias da geração espontânea e da biogênese. A teoria da geração espontânea dizia que os micro-organismos surgiam a partir da matéria inanimada. Após os experimentos de Louis Pasteur, que provaram que infusões de caldos de carne nutritivo, quando aquecidas, esterilizadas e fechadas hermeticamente, impediam o surgimento e o aparecimento de micro-organismos. Desse modo, a teoria da geração espontânea foi descartada. Muitos curiosos e cientistas contribuíram para o estudo da microbiologia como ciência. Seu início se deu na segunda metade do século XIX, quando os cientistas provaram que os micro-organismos originaram-se a partir de outros pré-existentes. A microbiologia preocupa-se com o estudo dos micro-organismos e de suas atividades, estudando a sua forma, a sua estrutura, a reprodução, a fisiologia, o metabolismo e a identificação desses seres microscópicos. Além disso, ela estuda também a sua distribuição natural e as suas relações recíprocas com outros seres vivos. O significado da palavra microbiologia é a ciência que estuda a vida minúscula. A respeito dos micro-organismos, podemos destacar os vírus, as bactérias, os fungos microscópicos, os protozoários, as algas microscópicas e os vermes minúsculos. Vale ressaltar aqui que os vírus eles não são considerados formas de vida, e sim agentes infecciosos. Existem alguns equipamentos utilizados nos estudos de microbiologia. Os principais equipamentos são o microscópio, as estufas, a autoclave. Um dos mais utilizados é o microscópio óptico, que possibilita que os pesquisadores visualizem determinados micro-organismos. As estufas são usadas tanto para a esterilização, quanto também para a secagem de utensílios. Já a autoclave é utilizada para desinfectar objetos estes que são destinados à reutilização e também que serão descartados. Temos também o contador de colônias. Ele serve para realizar a contagem precisa de colônias e de células bacterianas. Além disso, faz-se necessário utilizar um destilador de água. Em laboratórios de microbiologia, é muito importante que os reagentes e as soluções sejam feitas em água destilada, para manter a pureza e impedir que alguns componentes da água venham influenciar nos resultados das pesquisas. Além destes, nós podemos citar as mais diversas vidrarias. As vidrarias, elas servem para medir e preparar as soluções.
Entre esses utensílios podemos destacar as provetas, as pipetas graduadas, os beckers, as placas de Petri, os tubos de ensaio, dentre outros. Em um laboratório de microbiologia, ter uma centrífuga é essencial. A centrífuga é muito útil para a separação de tipos celulares, para remover também a umidade em experimentos de purificação. Já o bico de Bunsen é um instrumento que é utilizado tanto para aquecer soluções como para a esterilização de pequenos objetos. Em laboratórios onde se realizam análises microbiológicas, deve-se obedecer a uma série de normas que visam eliminar ou minimizar os riscos de contaminação e garantir a segurança do ambiente. Irei citar agora algumas das regras mais comuns nos ambientes laboratoriais. Não participar dos trabalhos se portador de algum ferimento nas mãos. Deixar fora dos laboratórios roupas, agasalhos, carteiras, pastas, livros ou qualquer outro pertence que não será utilizado dentro do ambiente do laboratório. Lavar sempre as mãos ao entrar e antes de sair do laboratório. Usar avental, luvas e protetor capilar. Não fumar, comer ou ingerir líquidos no laboratório. Não tocar os olhos, boca e nariz com as mãos. Não umedecer etiquetas com a língua. Não usar o avental para limpar os objetos ou os instrumentos. E tratar imediatamente qualquer ferimento provocado durante o trabalho. Iremos comentar agora a respeito das características dos micro-organismos. Iniciaremos falando dos vírus. Os vírus são seres acelulares, significa dizer que eles não são dotados e nem constituídos de células. O tamanho é variável, geralmente entre 15 e 900 nanômetros. São parasitas intracelulares obrigatórios, significa dizer que para realizar as suas atividades metabólicas, eles devem estar no interior de uma célula. E há uma grande variedade de vírus, como vocês podem observar na figura abaixo. E aquelas doenças que são provocadas por vírus, nós iremos denominá-las de viroses. Já os protozoários vivem na água, em regiões lodosas ou em terra úmida. Os protozoários são unicelulares, significa dizer que eles são dotados, que eles são constituídos por uma única célula. A maioria é de vida livre, porém nós temos algumas espécies que são parasitas, são heterotróficos, significa dizer que eles não sintetizam seu próprio alimento. O tamanho é bastante variável, entre 10 e 50 micrômetros. A reprodução é assexuada por divisão binária e também pode ser sexuada. Os fungos são heterotróficos, são eucariontes, podem ser microscópicos. Quando são microscópicos, podem ser tanto unicelulares quanto pluricelulares. Existem mais de 100 mil espécies catalogadas, porém, os cientistas afirmam que ainda existem muitas espécies a serem descobertas. Os fungos possuem uma parede celular de um tipo de carboidrato chamado de quitina. Deste modo, a parede celular dos fungos é quitinosa. Possui importância médica, pois o primeiro antibiótico foi descoberto a partir de um fungo, e também possui importância econômica. Nós podemos citar as leveduras, pois as leveduras elas têm grande importância e grande valor nos setores industriais. Podemos destacar elas na produção da cerveja e também na produção de pães. Já as bactérias são seres unicelulares, significa dizer que também são formadas por uma única célula. E essas células elas são procarióticas, significa dizer que esta célula procariótica não vai apresentar um núcleo. No que diz respeito à nutrição, as bactérias podem sintetizar o seu próprio alimento, como também
não vão conseguir. Algumas espécies não irão conseguir sintetizar o seu próprio alimento. Então, essas espécies são configuradas como as heterotróficas. Quanto à reprodução, a mesma se dá por divisão binária. Esse processo basicamente consiste na divisão do organismo ao meio, dando origem a outro idêntico. No que diz respeito à estrutura das bactérias, irei citar algumas formas mais comuns. A forma de cocos, cujo formato é arredondado, a forma de bacilo, que se parece com um bastonete, a forma de vibrião, que lembra uma vírgula. Nós temos ainda a forma de espirilo, que é uma bactéria espiralada, e nós temos também as espiroquetas. As espiroquetas apresentam uma forma mais helicoidal. Além dessas formas comuns, as bactérias elas ainda podem se arranjar de maneira diferente, que nós iremos trabalhar nas nossas aulas via Meet. Os microscópios são as ferramentas utilizadas para visualizar a vida microscópica, ou seja, os micro-organismos. O microscópio simples, utilizado por von Leeuwenhoek no século XVII, possuía somente uma lente e era similar às lupas que nós conhecemos hoje. O que causava a precisão na sua única lente era o fato do polimento, que permitia uma amplitude de até 300 vezes o tamanho real do objeto a ser investigado. Desde a sua invenção, tivemos vários aprimoramentos e novos modelos desenvolvidos, como o microscópio óptico, o de transmissão, além disso temos o de varredura e o de tunelamento, que permite visualizar imagens reais de átomos. Existem vários métodos de coloração de micro-organismos. Iremos destacar a coloração de Gram. A coloração de Gram é um método de coloração que foi inventado por um médico dinamarquês chamado Christian Gram, no ano de 1884. Essa técnica ela serve para identificar o tipo de parede celular das bactérias. Vamos para o passo a passo de como essa técnica é realizada? Na figura 1, nós temos uma lâmina de esfregaço com células bacterianas, neste caso, já fixada com o calor do bico de Bunsen. Em seguida, cobrimos essa lâmina com um corante. Este corante é chamado de cristal violeta, que visa colorir todas as células. Aguardamos por 1 minuto e, em seguida, lavamos essa lâmina com água. Posteriormente, colocaremos o iodo. O iodo ele é um mordente. O mordente ele serve para intensificar a cor. Quando aplicamos o iodo, todas as bactérias irão ficar com a cor roxa. Vamos para o passo 3. Em seguida, iremos lavar esta lâmina com álcool. Aqui, o álcool vai funcionar como um descolorante. Neste caso, ele remove a coloração roxa de algumas bactérias. No passo 4, vamos lavar novamente essa lâmina com água. Em seguida, vamos corar com a safranina, deixando o corante agir em torno de 30 segundos. Esse corante possui uma cor vermelha. Depois, vamos lavar novamente para remover o excesso deste corante. Em seguida, removeremos o excesso de água da lâmina e, posteriormente, podemos levar a lâmina para observação em microscópio óptico. Aquelas bactérias que admitirem a cor roxa são consideradas as gram-positivas e as que admitirem a cor rosa são consideradas as gram-negativas. Temos aqui algumas referências utilizadas na nossa aula. Um grande abraço e até a nossa próxima videoaula.